Agora são 7h15. Vamos falar sobre os protestos no Chile. Nós vamos conversar neste momento com uma moradora do Chile. Ela que está lá, ela é jornalista, ela é professora de dança flamenca e, inclusive, já estudou aqui no Brasil. Ela é Alejandra Soto Ossis. Olá, Alejandra, bom dia. Oi, Marilu, bom dia. Bom, Alejandra, gostaria que você falasse, né, como é que está a situação do Chile neste momento. Eu sei que também você participou, né, de manifestações. Eu queria que você falasse como é que está Sim. a situação neste momento no Chile. Bom, neste momento agora de manhã, voltaram a funcionar duas linhas de metrô e as pessoas estão indo para o trabalho, né? Na verdade, a gente teve todos esses dias sem metrô. O metrô fechou na sexta-feira à noite. E ficamos o final de semana inteiro sem o funcionamento do metrô. E hoje de manhã, hoje, né, quarta-feira, a gente teve duas linhas que começaram a funcionar e mais uma linha que esteve funcionando já desde ontem, parcialmente, né? E eu estava acompanhando as notícias e eles disseram que essa noite foi um pouco mais tranquila. Isso é que eles falaram, né? Exato. Agora, Alejandra, você que participou de manifestações, enfim, primeiro foi por conta do aumento da passagem do metrô. Depois, obviamente, outras pautas foram inseridas, né, nesse rol de protestos. E nessa pauta, a questão da Previdência aí do Chile. A gente está aprovando aqui no Senado, né, no segundo turno, foi aprovada a reforma da Previdência aqui no Brasil. E aí no Chile, as pessoas estão sofrendo por conta de uma reforma da Previdência que aconteceu nos anos 80, é isso, Alejandra? Sim, é que assim, bom, na verdade, o aumento do preço do metrô foi a gota d'água, né? O metrô, a passagem custa 830 pesos. Aqui o metrô, ele tem diferentes valores conforme o horário que você usa, né? Então, tem um horário que é das 6 da manhã até as 9 horas da manhã e das 6 da tarde às 9 horas da noite, que o preço é mais caro, né? Nos outros horários, o preço varia, ele custa um pouquinho mais barato, né? Então, esses 30 pesos que teve de aumento, na verdade, foi a gota d'água para uma série de insatisfações da população, da sociedade, né? Uma delas é a questão da aposentadoria, a questão da previdência. Aqui a aposentadoria, a gente fala que é uma aposentadoria de fome, né? Porque as pessoas, enfim, trabalham a vida inteira e chega na velhice e tem que viver com uma aposentadoria que varia entre 80 mil pesos, que não dá para absolutamente nada, a 170 mil pesos, mais ou menos, que também não dá para absolutamente nada. E você tem a aposentadoria, enfim, do que eu chamo das pessoas privilegiadas, que são os aposentados tanto do Exército quanto da Polícia Militar, que eles têm sim uma aposentadoria que dá para viver, que chega a 900 mil pesos, mais ou menos, e mais, né? Então, todas essas diferenças pesaram, né? Pesaram muito na vida, pesam muito na vida do chileno da classe média baixa, das classes menos favorecidas. E chegou um momento que a coisa estourou, né? Estourou. Eu sei que o Brasil está querendo aprovar uma reforma da Previdência inspirada aqui nos moldes do que acontece aqui no Chile, mas e aqui no Chile a gente tá querendo mudança, né? Então a coisa, você pode ver que a coisa não tá boa mesmo, né?
Exato, que serve de alerta para o Brasil, né? O que está acontecendo no Exatamente, Chile. Economistas falam exatamente que exatamente. o Brasil, quer dizer, o que está acontecendo hoje no Chile pode acontecer amanhã no Brasil, né? É Ah, complicado. sim, sem dúvida. Sim, Exato. sem dúvida, sem Alejandra, dúvida. eu queria, você falou, né, da aposentadoria, né, dos militares, enfim, do exército, da Uhum. polícia, e eu queria saber, né, também da sua história, na sua família, teve perseguição política? Conta um pouco, Alejandra. Você é chilena mesmo, né? Sim, eu nasci no Chile, é, e aos 4 anos eu fui para o Brasil, né, com a minha família, com os meus pais, com uma irmã também de 2 anos, e na época eu tinha quatro, ela 2 aninhos, e a gente saiu em 73, que foi o ano do golpe, né? A gente saiu, na verdade, por motivos de trabalho do meu pai, e ele teve a oportunidade de ir para o Brasil, e a gente acabou ficando por lá, né? Sim, na verdade, a gente teve um caso na minha família de um primo da minha mãe que é desaparecido político. É, ele nunca foi encontrado, digamos assim, uma tia da minha, uma prima, uma tia da minha mãe, ele era filho dela, ela acabou falecendo, mas nunca soube do paradeiro do filho, né? O que a gente soube é que ele passou pela Villa Grimaldi, que foi um centro de tortura importante aqui no Chile, onde foram parar muitas pessoas, onde eram torturadas também, onde eram mortas. E, e hoje Via Grimaldi se transformou, na verdade, numa espécie de memorial, né? É um lugar onde derrubaram, digamos assim, aquela casa, né, aquele centro de tortura e transformaram num parque. Mas eu não sei se você já esteve aqui, mas num parque, mas mantendo como é que eu posso falar? No chão, eles mantêm uma placa explicando aonde correspondia a cada cômodo da casa. E, e se transformou no centro cultural, né? Lá agora tem obras de teatro, obras de dança, então se procura levar uma outra energia também para aquele lugar e não deixa de ser também uma homenagem às pessoas que passaram por todo aquele horror, né? Porque era um verdadeiro horror, um centro de tortura e de mortes. Exato. A situação no momento, Alejandra, é uma situação bastante tensa. O número de mortos parece que chegou a 15 já, ou tem mais? O que se fala em relação aos É. números e também como é que a imprensa local, enfim, do país está lidando com tudo isso? Você sabe que é interessante que as pessoas estão criticando muito a postura da imprensa aqui, porque a informação que chega para a gente é uma, né? Então, com todas as manifestações que teve negativas, né? Que a gente teve um lado negativo, que foi a questão dos saques, né? Aos supermercados, às farmácias, ao comércio, ao pequeno comércio. É, a imprensa acaba dando muito destaque para isso, né? E as reivindicações das pessoas acabam indo para último plano, né? Então, as pessoas mesmo elas você vê cartéis assim nas manifestações dizendo a imprensa mente, a imprensa não mostra a verdade, etc, né? E alguns repórteres em loco, né, fazendo as matérias, as pessoas chegavam perto e falavam: por que que vocês não falam a verdade, né? Por que que vocês não mostram o que realmente está acontecendo? Então, a imprensa, por um lado, tem sido bastante criticada, e para a gente também é difícil, né? Aonde se informar, porque você, na verdade, está assistindo uma matéria, mas não sabe o que realmente está acontecendo de fundo, né? E as manifestações pacíficas que têm sido que tem acontecido, uma coisa que começou em Santiago começou a se expandir para o país, né?
para outras regiões do país, de norte a sul. Você vê as pessoas tocando as panelas, né, que a gente chama os cacerolaços, né, que é tocar as panelas e gritar tudo que a gente está reivindicando, né, pensões justas, um salário mínimo também justo, saúde, educação, etc. E tudo isso também é mostrado, né? É mostrado, mas também não se mostra a truculência do exército, porque você sabe que a gente aqui está com o exército nas ruas, né? E ainda, né? Quer dizer, essa foi a primeira medida que o Pinheira adotou, de colocar o exército nas ruas. E então as pessoas, ao mesmo tempo que tentam dialogar com esse exército, né, de mostrar para esse exército que as coisas, a gente está querendo fazer uma manifestação pacífica pelos nossos direitos. E você vê também a truculência do exército e da polícia militar com bombas de gás lacrimogêneo e tal. E você falou das vítimas, né? As 15 vítimas são vítimas oficiais. Se você partir para o número do Instituto Nacional de Direitos Humanos, o número é bem diferente, com mais de mil pessoas que foram vítimas de violência, e aí eles fazem uma separação, né, de que foram presas, as mulheres também que têm sofrido também violência sexual, assédio sexual, enfim. O número de mortes também é bem diferente, então a gente tem uma discrepância de números. Aí a gente está aí, não se pede permisso para cambiar a história, né? Numa das faixas, né? A gente, para quem está acompanhando pelo YouTube, pela TVT, a gente viu imagens muito fortes, né? Que já circulam aí pelas mídias Sim. sociais, né? Muitos jovens, né? Sendo aí imobilizados com uma truculência, bom, chegando a mortes, né? E esse Sim. clima, né? Tenso. Está preocupando bastante, né, a população chilena enfim, eu queria que também você falasse a respeito do abastecimento. Parece que já tem problemas de abastecimento, Alejandra. Olha, abastecimento tem um problema nos bairros mais afastados, na periferia, né, digamos. Porque os supermercados também foram saqueados pela população também, e as feiras livres também têm sofrido arrastões, né? Agora é engraçado porque você vai aqui no bairro onde eu moro, a gente teve vários supermercados também saqueados e incendiados. Mas também teve isso. Ontem a gente conseguiu ir no supermercado e ele estava bem abastecido. Mas é engraçado porque você vai para o bairro nobre e a realidade é outra, é como se você estivesse num outro país, né? Supermercados abrindo normalmente, super bem abastecidos, sem fazer fila, né? Aqui as pessoas vão a alguns supermercados, os que estão funcionando, na verdade, e você tem que fazer uma fila gigante de várias horas, né? De 1h30, 2 horas. A gente conseguiu entrar depois de uma hora e meia no supermercado e eles estão permitindo a entrada em pequenos grupos de pessoas, de máximo 20 pessoas, 30 pessoas, né? E as feiras, por uma questão de segurança, elas, aqui no bairro onde eu moro, que se chama La Florida, que foi um dos bairros mais que teve grandes problemas com a linha de metrô, porque muitas foram incendiadas. O supermercado, esse que a gente foi, estava bem abastecido. Outro problema que a gente teve também foi com a questão dos postos de gasolina, porque não conseguiam ser reabastecidos, e aí também a fila tem sido bem grande. A gente ficou, meu pai ficou pelo menos 1 hora também, 1h30 numa fila para reabastecer o carro, né? É isso o que tem acontecido, mas
Santiago sempre foi como se fossem dois Chiles, assim, né? Você tem o Santiago das pessoas que trabalham, né? Que é a classe média baixa, as classes menos favorecidas, e você tem o bairro Nobre, né? Que fica mais perto da cordilheira, aonde as ruas são todas lindas, maravilhosas, tem muito shopping, porque essa é uma cultura também, o Pinochet deixou, na época do Pinochet, já a questão do consumo era uma questão, cada bairro com um shopping gigante, uma sociedade, infelizmente, que era muito politizada, se transformou numa sociedade extremamente consumista. Eu tenho lembranças de quando eu era pequena de que o chileno sempre foi muito politizado, né? De reivindicar pelos seus direitos. Na verdade, a ditadura veio para acabar com tudo isso, né? Foram se criando, surgindo gerações. Primeiro, a geração que foi muito, como é que fala em português? Já tem umas palavras que eu vou esquecendo. Sim. Que foi muito, os seus direitos foram muito Fala em espanhol, aí a gente. anulados, né, É. praticamente, pela ditadura. Se criou uma geração do medo de não falar o que você pensava, né? Depois, com o fim da ditadura, na verdade, a máquina ficou, na verdade, toda montada, né? A máquina de repressão. Você ainda vê os guanacos, você ainda vê os sorrios, que são os que jogam gás, e uma polícia também bem violenta nesse sentido, né? De quando tem manifestações de bem coercitiva, né? Perfeito. Então, a gente ainda vê essa máquina funcionando a todo vapor. Certo. Bom, a gente vai ficando em contato com você, Alejandra, para saber também como é que vai se dar, né, nos próximos dias, essa crise toda, né? Enfim, como o presidente vai, enfim, contornar tudo isso, né? Que na realidade ele Sim. não está respondendo muita coisa, né? Enfim, tem muitas É, perguntas, né? Por exemplo, a questão dos hospitais que estão sendo incendiados. Parece que ele fala alguma coisa sobre isso, mas não explica muito bem, né, Alejandra? ele fez uma declaração bem infeliz, né? Aliás, não só uma, várias, né? É, eu acho que a intenção deles é espalhar mais medo e insegurança entre a população para que a população meio que peça a presença do exército nas ruas, né? Ele fez uma declaração sem dizer qual hospital, dizendo que um hospital teria sofrido uma tentativa de incêndio, mas não falou qual hospital seria e ficou por isso mesmo, né? Agora, teve sim algumas escolas aqui onde eu moro que sim sofreram tentativa de incêndio e, mas uma que eu sei um número oficial de duas escolas que teriam sido incendiadas, né? E outras que sofreram essa tentativa. E ontem à noite ele anunciou uma série de medidas, é, é, na verdade medidas sociais, né? De um novo pacto social, mas é tudo muito, na minha opinião, muito evasivo, assim, muito a gente não ficou certo se o aumento, digamos, que vai ter nas pensões vai ser para agora. Ele anunciou aumento, acho que de 20%. Se o aumento também nos salários também vai ser para agora. O que sim, a primeira coisa que ele fez foi enviar um projeto à Câmara dos Deputados para que houvesse um congelamento no aumento das tarifas das passagens, né, de metrô. Mas também não se sabe, na verdade, se isso a partir de agora já. Isso também não ficou muito claro. Mas no congelamento, não é que a passagem vai voltar ao preço que era antes, né? Então, vamos ver o que vai ser daqui para frente.
também pediu perdão pela questão da falta de visão, né, digamos, do governo. Ele disse. Mas, na verdade, também a imprensa está fazendo bastante escarcão em relação a isso, mas eu acho que também não é por aí, né? Quer dizer, ele reagiu, na minha opinião, colocando força nas ruas, o exército nas ruas. Isso demonstra que a pessoa não estava muito aberta ao diálogo, né? E eu acho que ele viu que as pessoas realmente estão indo para as ruas, as manifestações pacíficas continuam, com milhares de pessoas nas ruas, não só em Santiago, mas pelo país inteiro. E aí acho que o governo viu que realmente o buraco é mais embaixo, né? E resolveu começar a agir em prol da sociedade e em prol dos direitos que a gente exige, que no mínimo, que no fim é uma vida digna. É isso, a Perfeito. dignidade que a gente está pedindo. Sem dúvida. Alejandra, a gente agradece muito aqui a sua participação. Forte abraço, toda a solidariedade ao povo chileno neste momento. Um grande abraço para você. Obrigada, Marilu. Um grande abraço para vocês também e muita sorte aí no Brasil. Obrigada. Falamos aqui com a Alejandra Soto Osses, ela é jornalista, ela que mora em Santiago, no Chile, ela é chilena, estudou aqui no Brasil e atualmente é professora de dança flamenca.